Olá, Juventude Carioca, estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast. Eu sou a Sara, secretária de Políticas Públicas da Juventude Podemos. Olá, Juventude, tudo bem? Eu sou Isabela, secretária de Mulheres e Diversidade da J Podemos. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Márcio. E ele vai contar um pouco pra gente da história dele. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde a todos da Juventude do Podemos. Eu sou Márcio Garcia, já estou há muitos anos aí nessa luta, primeiro no PSC, né, agora no Podemos. E nessa luta aí pela essa campanha, né, a vereança aqui no Rio de Janeiro, vim aqui bater um papinho aí com vocês para poder destrinchar um pouquinho das nossas ideias e dos nossos projetos. Que ótimo, é um prazer receber você aqui. Tô lembrando que Márcio é pré-candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Márcio, só para começar, você foi deputado estadual, né? Você tentou a eleição para deputado estadual e deputado federal, uma com 9 mil, uma com 7 mil votos. Como é a sua projeção para vereador, no caso? Bom, eu tive uma primeira experiência, como eu já falei, há muitos anos, já primeiramente no PSC, né? A minha experiência partidária, né? Hoje Podemos. Mas em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, tive aí mais de 9 mil, quase 10 mil votos. Cheguei à primeira suplência, então foi uma experiência bastante positiva. E isso me fez enganjar também no governo, né? Tenho até pouco tempo, em virtude da campanha, experiência também na assessoria especial do governador Cláudio Castro. Em virtude disso, a gente desenvolveu políticas públicas dentro do governo e que agora a gente pretende fazer essa integração com o município, né? Através da Câmara dos Vereadores, com essa experiência dessas políticas implementadas no governo do estado, também com a experiência que eu tenho ao longo da minha carreira policial. Também já trabalhei na prefeitura, no início da ordem pública, então creio que eu tenho essa expertise para ajudar, né, a prefeitura, ajudar o Rio de Janeiro, ajudar os munícipes, os cariocas, a enfrentarem essas demandas, esses desafios tão grandes que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Márcio, só um minutinho, desculpa, acho que a gente pulou um pouco. Conta pra gente a extensão do seu currículo educacional e profissional. Bom, eu tenho 48 anos, nasci em São Gonçalo, mas vim com uma semana de vida para o Rio de Janeiro. Eu sou tijucano, na verdade. Meu pai, inclusive, me registrou na Tijuca, então eu sou carioca no documento, né? Carioca de coração e de certidão de nascimento, da qual eu vivi a minha vida inteira na Tijuca, né? Mais recentemente no Recreio, mas ao longo da minha carreira policial, já tenho 24 anos, eu percorri toda a cidade do Rio de Janeiro, já trabalhei em diversas unidades aí de polícia, né? E nessas andanças, como eu falei também, já trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro, no início, na implantação da Secretaria de Ordem Pública, né? O grupo que eu participei implantou o choque de ordem. Isso Caramba. É uma experiência, uma política pública que eu pretendo, como vereador, né, mais à frente, desenvolver e fomentar isso junto ao Executivo Municipal. Mas a minha experiência também, além da questão policial, como falei, de muitos anos, também docente, né? Sou professor, né? Então eu trabalho aí nas áreas de segurança pública e educação. Legal. Professor principalmente nas áreas de docência voltadas aos concursos públicos. Então eu tenho experiência de cursos preparatórios de concursos públicos e também nas escolas de formação e aperfeiçoamento das nossas polícias, né? O Cefap, a Academia Dom João VI da Polícia Militar, e a Acadepol da Polícia Civil, também de muitos anos. Então, entre outras questões, né? Questões políticas, como eu falei. Pós-graduado, MBA, Sim, doutorado tem bastante. em segurança pública. Tem 2 graduações, né? Direito e Ciências Contábeis, pós-graduação em Segurança pela UFRJ, mestrado em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra. Caramba, que legal, questões. você viajou. Sim, sim. Quais foram as maiores dificuldades aí nesses tantos estudos que você fez? Olha, a questão da educação, né? Eu acho que, se você me perguntar do ponto de vista das dificuldades, eu creio que seja mais, né, a vocação da pessoa mesmo para o estudo. Tem que ter muita vontade, muita determinação, porque tudo joga contra, né? Então a gente tem o nosso dia a dia. Eu, ao longo da minha vida, sempre estudei trabalhando. Nunca tive essa oportunidade de só estudar, desde sempre, né? Iniciei minha carreira, também não falei, fui oficial do Exército temporário. Então, naquela época, eu fiz CPOR e já fazia faculdade de Ciências Contábeis. A partir daí, fiz faculdade de Direito, mas sempre trabalhando. Passei no concurso público para a Polícia Civil e continuo estudando. Pós-graduação, mestrado. Então, você conciliar
carreira, com estudos e com família. É difícil. Que nesse meio tempo eu também casei, tive 2 filhos, né? Ah, que então legal. você ser pai de família e ser profissional e ser estudante, né? E sou um eterno estudante, né? Embora hoje seja professor há muitos anos, mas a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Então eu tive essa oportunidade também e digo que a educação, os estudos é o nosso maior legado, né? Tanto para nós como pessoas, como para os nossos filhos, né? É verdade. A herança que nós deixamos para os nossos filhos. Hoje eu tenho 2 filhos, como eu falei. A minha filha está fazendo enfermagem na UFRJ. Um grande orgulho meu também dela conseguir também se encaminhar. E meu filho está fazendo o 1º ano, 2º grau do ensino médio. Que legal, muito maneiro conhecer um pouco mais da sua história. Você falou pra gente um pouco antes que você tem muito interesse sobre a pauta de segurança pública. Conta um pouco pra gente como é a sua atuação como policial, como foi, você já trabalhou na rua? Sim, eu já tive dentro da área de segurança pública, em especial da Polícia Civil, já trabalhei em diversas unidades de polícia, unidades distritais, delegacias de polícia, unidades especializadas, já trabalhei na corregedoria, né? Já trabalhei, como eu falei, com experiências para a ordem pública, isso também é uma grande experiência que eu posso também passar, né, à frente, e também, como eu falei, embora seja experiência docente, mas dentro das polícias, né? Uhum. Então eu tenho essa honra, inclusive esse orgulho, de ter ajudado a formar todos os policiais civis e militares nos últimos 10, 15 anos. Todos eles passaram por mim. Em todos os curso de formação nos cargos da Polícia Militar, no caso do Cefap de soldado, depois aperfeiçoamento, curso de cabo, de sargento, atualmente de oficiais também, né, na Academia Dom João VI, e nos cargos da Polícia Civil, todos passam por mim, né, desde auxiliar de necrópsia até delegado de polícia. Então, caraca, que legal. Tenho essa experiência também de troca, de conseguir passar um pouquinho da minha experiência e do meu conhecimento. Hoje eu sou comissário de polícia, que é a classe mais elevada dos agentes da Polícia Civil, né, e passo toda essa experiência de tantos anos, de décadas aí, de atividade na ponta e na área de gestão e administrativa da Polícia Civil e nos órgãos de governo. Consigo transmitir isso aí também para os policiais, para os novos policiais. Que legal. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou, você é comissário de polícia, né? Sim. Eu queria saber como você pensa sobre a segurança pública dentro de uma realidade de Estado. Dentro de uma realidade de Estado. Então, a questão hoje da segurança pública eu vejo como prioritária para qualquer política pública desenvolvida no âmbito do Estado ou no âmbito dos municípios. Inclusive, é importante frisar que o município ele não pode ficar à margem dessa discussão, né? Em que pesem haverem atribuições constitucionais que levam mais para o Estado, né? Em relação às polícias civil e militar, Sim. em relação à União, à Polícia Federal e Rodoviária Federal. Não podemos esquecer que a municipalidade é que provê a prevenção primária da segurança. Então, toda aquela parte de fomento de investimentos sociais, né, nas comunidades, isso também faz parte da área de segurança. Você manter as localidades bem iluminadas, bem urbanizadas, com acesso à escola, acesso à habitação, acesso a programas públicos de esporte, de lazer, de emprego. Tudo isso o município pode colaborar nessa prevenção primária, que é prioritária, é a primeira, né, para que se evite, quando você promove uma boa política pública de prevenção, você evita a repressão, que é a segunda fase da questão da segurança pública. Então, eu acho que o Estado e o município eles têm que trabalhar integrados, e com a União também, todos os entes federativos, dentro desse desafio que é a segurança pública no Rio de Janeiro. Realmente não está fácil, talvez temos um desafio histórico, de um legado ruim, de uma herança maldita de décadas, e que hoje nós temos essa responsabilidade de modificar esse status quo. Tanto a questão do Estado com as suas polícias e do município, né, com a sua guarda municipal, que acredito que pode ser um ator muito mais atuante do que é atualmente, né? Acredito, até com aquela experiência que falei para vocês da ordem pública, do choque de ordem, acredito que a Guarda Municipal tem esse papel de se desenvolver na forma de uma polícia municipal mesmo, né? Que tenha maiores atribuições e consiga desenvolver um papel mais importante nesse cenário de insegurança que a gente vive no Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar o gancho que você falou agora. Você é mestrando em Direito pela Universidade de Coimbra, né? Certo. E você fez Direito Constitucional, certo?
Eu sou mestrando de Direito Constitucional na Universidade de Coimbra e bacharel em Direito também. Perfeito. Eu quero pegar esse ponto para poder falar sobre a relação porque você tenho certeza você é bem adentro sobre esse assunto, é do judiciário em relação à ADP das favelas. Como você pensou isso, entendeu? Viu também. E dentro dessa realidade, dentro que você viveu isso, e a ação do Estado, enquanto judiciário mesmo que eu estou tentando dizer, é sobre essa manifestação e atuação do judiciário em relação à comunidade. Ele tem poder para poder fazer isso? Infelizmente, né, a DPF 635 não foi bem recebida, digamos assim, pelas forças de segurança, porque ele realmente atrapalhou um pouco, né, o planejamento e as ações desenvolvidas pela polícia no âmbito das comunidades. Calhou de ser num período de pandemia, né, o que infelizmente fez com que dentro dessas comunidades esse crime organizado ele se organizasse e crescesse, né? Então, hoje, quando a gente retorna, né, numa circunstância que estamos discutindo a DPF, né, até o Ministério Público já se manifestou que é necessário rever, porque hoje nós já temos outro foco. Já saímos da pandemia. Já saímos da pandemia, a situação já evoluiu, e é necessário que a gente reflita sobre as consequências da DPF. Havia uma preocupação do judiciário de se resguardar os direitos fundamentais. Isso é louvável, a gente entende que o judiciário também tem esse papel. Porém, né, a responsabilidade das polícias em relação à segurança pública é muito maior até que o judiciário, que é a polícia que dá a primeira prevenção, falei da prevenção primária, prevenção secundária, que é esse enfrentamento direto da polícia, né, através da sua polícia militar e da polícia civil, que é a polícia judiciária, a polícia de investigação. É necessário que tenham acesso irrestrito àqueles locais, inclusive com toda a força que o Estado possa prover dentro da legalidade. Se discutir, inclusive, a questão dos helicópteros. Ora, o helicóptero é um equipamento fundamental para, inclusive, resguardar a segurança das pessoas, né? O helicóptero está ali para evitar maiores danos, tanto para a população, quanto para a própria equipe de policiais. Então havia também essa discussão se poderia, se não poderia o helicóptero, dentro da discussão também do ADPF. Então acredito que a gente deva evoluir, né, e rediscutir, né, essas questões que vêm do judiciário, dentro de um grande pacto aí em que as instituições de segurança pública, junto com a de persecução penal, devem dialogar e avançar nessa pauta para melhorarmos esse entendimento. Isso, melhor. Vou fazer uma pergunta. Você falou sobre a Guarda Municipal. Há pouco tempo atrás, a gente teve uma votação na Câmara sobre o armamento, sobre mudança de horário. Você tem alguma opinião sobre isso? Você participou em algum momento perto da Guarda Municipal e da atuação deles, junto com a CEOP também, né? Sim. Você quer falar um pouco sobre isso? Na verdade, eu participei da criação da CEOP, né? Que era 2009. Outro nome, né? Não, era CEOP, era Secretaria Extraordinária de Ordem Pública. Era extraordinária. Eu acho que perdeu o extraordinário, se eu não me engano, né? Não sei se é especial. Especial, acho que agora. Era Secretaria Extraordinária de Ordem Pública. Ela entrou em operação no dia 1º de janeiro de 2009, no primeiro governo Eduardo Paes. A equipe que lá estava era a equipe de policiais civis que fomos os gestores desse programa por 2 anos. Então eu fiquei 2 anos à frente não, participando ali daquela equipe que gerenciava a ordem pública. E de fato temos essa experiência de implementar o choque de ordem com muito sucesso. Creio que aquela experiência, né, ela ao longo do tempo, ela foi se esvaziando. Eu acredito que deva se retomar. E por conta disso, tivemos de fato um contato muito grande com a Guarda Municipal e os seus grupamentos. Então tinha o GAS, GTM, GEP, cada qual com a sua especialidade. Praia, de tático móvel, de trânsito e etc. Eles têm as suas peculiaridades, né? Tem uma importância fundamental, como eu falei, na segurança pública. E creio que deva-se discutir maiores atribuições para a Guarda, inclusive em sede do Congresso Nacional, através de modificações de emendas constitucionais, do artigo 144 da Constituição, aumentando, né, a contribuição da Guarda Municipal, passando a ser uma polícia municipal. É o que eu acredito que vai ser o futuro.
Dentro do âmbito municipal, como a gente não tem essa atribuição de modificar esse status quo, o que a gente pode fazer é adaptar o que a legislação já prevê, né? Que a Guarda Municipal participa como componente do Sistema Único de Segurança Pública. Já há possibilidade de armamento, sim, dependendo do Executivo Municipal, e é o que você falou, dessas discussões que são travadas, né? Acredito que na nossa realidade aqui do Rio de Janeiro já se passou do momento de se discutir isso, porque o guarda municipal, ele é um agente de segurança pública, e diante do cenário que a gente vive de violência urbana, ele fica muito desprotegido. Então, acredito que o guarda, né, obviamente, que tendo critérios de qualificação, de treinamento, de preparo, não vai ser assim de uma hora para outra, né? Eu acho que até com convênio com as polícias, né, com as academias de polícia. Hoje não já tem segurança presente, um anda armado. Ele é policial ou ele é guarda? Não. O segurança presente, ele conta com policiais militares e com agentes civis, que andam desarmados, né? Então já meio que tem uma parceria aí, né? Não são guardas municipais, são, digamos, são servidores comissionados, mas que normalmente são egressos das Forças Armadas. Entendi. São ex-militares que acabam servindo ao segurança presente, mas não são da Guarda Municipal e nem tem atribuição e muito menos a autorização para andarem armados. Quem anda armados são os policiais militares. Mas o que a gente propõe, na verdade, é que a Guarda Municipal possa ter um papel mais atuante, como eu falei, na segurança pública. Hoje, o papel da Guarda Municipal é tomar conta das praças, das escolas, né, do próprio municipal, do patrimônio municipal, né? Mas como eles estão na rua, e na rua, tal qual a polícia militar, é natural que eles esbarrem a todo momento com crime sendo cometido, né? Os flagrantes, né, que são dados pela Guarda Municipal são quase tão frequentes como o da Polícia Militar. Sim. Com a diferença de que eles não podem fazer um enfrentamento maior porque não estão armados. Então, dentro dessa atribuição que eles têm hoje, que a lei os permite, a Constituição os permite, eu acredito que eles possam dar um passo além. Acredito que sim, armando. Acho que é uma experiência que deverá ser adotada aqui no Rio de Janeiro, tal qual em São Paulo, tal qual em outros municípios grandes e até menores do que o Rio de Janeiro, mas com controle. Não pode ser algo também sem nenhum controle, porque também, se você abre demais e também não controla, isso pode sair do controle, né? Então, acho que dentro de uma responsabilização da guarda, né, já que eles são servidores efetivos, né, respondem ao estatuto, e também a necessidade de qualificação, de treinamento, acho que é um caminho viável para armamento, né, e melhoria dessa proteção à sociedade carioca. Márcio, você é pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Dentro dessa implementação de segurança pública, como você pensa essa estratégia para a Guarda Municipal? Bom, a Guarda Municipal, como eu falei, eu acho que o ideal é que ela seja integrada às forças de segurança, sobretudo estaduais, né? Deve haver um diálogo maior da Guarda Municipal, através da CEOP, inclusive o atual secretário de Ordem Pública, o Dr. Breno, que é delegado de polícia, foi meu aluno na Cadepol. Então veja como ele foi meu aluno de 2013, delegado de polícia, né? Alguém que tem uma história na Polícia Civil, né, trabalhando na DH, né, tem trabalho de ponta, que ele pode levar para a CEOP nesse trabalho de ordem pública. Tem uma bagagem para poder compartilhar. Sim. Como eu falo, a gente trabalha ali no mesmo meandro, né? Eu acredito que a Guarda Municipal, né, com a expertise que foi desenvolvida nas últimas décadas, né, desde que ela foi criada nos anos 90, ainda no governo César Maia, daí para cá, né, ela criou uma bagagem, uma expertise que a fez se qualificar para dar esse passo além, né, e ter um protagonismo na área de segurança e não ser um coadjuvante. A Guarda Municipal tem que ser protagonista, principalmente na seara municipal, no enfrentamento de policiamento ostensivo. Ter uma atuação para não ser refém, né? O policiamento ostensivo, ao meu ver, não deve ser exclusivo da Polícia Militar. Óbvio que a Polícia Militar, né, é o carro-chefe dessa estrutura de segurança pública. Eles são preparados desde a formação para isso, né? E bem preparados, e formados e armados. Mas a Guarda Municipal pode colaborar também, né, de forma concomitante, complementar, na atuação ostensiva, né, uniformizada, está na rua,
Então, por que não? Eles têm conhecimento da área de inteligência, do que acontece na rua. Então, podem contribuir, sim, né, na ostensividade, na prevenção secundária e também contribuir com a atividade da Polícia Civil, que é a Polícia de Investigação, com essas informações que chegam através da área de inteligência. Então, acho que o principal, o segredo, né, dessa equação é a integração. Então, integração do Estado com o município e suas forças de segurança. Sim, então não é uma estratégia descentralizada, né? É uma estratégia de complementação. Sem dúvida. De integração com as duas forças, entendeu? Sem dúvida. Quando as polícias elas trabalham aí tratando já a Guarda Municipal como se polícia fosse, embora não tenha sido ainda declarada, mas atuando na atribuição de polícia como força de segurança. Elas precisam dialogar. Não são uma polícia única, não é uma polícia única de ciclo completo, mas são polícias que se complementam. Então elas precisam ser complementares e dialogarem, porque aí haverá uma sinergia de forças, né? Não pode cada um trabalhar para um lado sem que haja ali um encontro de forças, né? Para que essa sinergia, essa soma de forças dessas forças de segurança possam se complementar e daí dar uma resposta mais eficaz à criminalidade, né? E, assim, em última instância, a sociedade carioca e fluminense, que tanto depende, né, dessa questão da segurança, que sem dúvida nenhuma hoje, com certeza é o ponto mais nevrálgico, inclusive da economia do Rio de Janeiro. Muito desse gargalo do Rio de Janeiro, que passamos por crises, né, dificuldades que nos levaram ao regime de recuperação, inclusive também se passou, obviamente, por crises políticas, mas a questão da segurança foi fundamental. Pesa muito. As empresas foram embora, né? A gente não consegue atrair porque as pessoas têm medo, a sensação de insegurança acaba sendo muito ruim, embora, é curioso isso, né? As estatísticas criminais não são tão ruins aqui no Rio de Janeiro. Porém, a sensação de insegurança é muito ruim, porque aqui tudo também ganha uma proporção muito grande, né? A grande mídia está aqui no Rio de Janeiro, todos os casos eles têm uma repercussão muito grande, e a isso a gente tem que dar uma resposta com maior efetividade, principalmente da prevenção e da Polícia Judiciária também. Pensando dentro da pauta de segurança pública, como o senhor vê... senhor, porque você é bem mais velho que eu. Por favor, fique à vontade, não tem problema. Respeito. Não me sinto ofendido, não. Eu sou professor, né? Então acaba... Como o senhor vê... Respeitosamente, Márcio. Como o senhor vê o crescimento da milícia aqui no Rio de Janeiro? Olha, a milícia é um fenômeno também que não é um fenômeno recente, né? Ele é um fenômeno já de décadas, né? Que inicialmente foi glamorizado, né? Achou-se um mal menor. De fato, ele tinha outra característica inicialmente, era mais daquela questão de liderança comunitária, de trazer a ordem para aquela proteção para aquelas comunidades. Se iniciou em Rio das Pedras, depois em Campo Grande, só que a questão foi crescendo de uma forma que hoje se misturou tudo. Hoje misturou Estado e milícia. Hoje o que a gente tem é a chamada narcomilícia. Ou seja, os traficantes... A mistura do tráfico com a milícia. Exatamente, né? A mistura do tráfico com a milícia. O modus operandi da milícia hoje é muito semelhante ao do tráfico de drogas. A arrecadação de dinheiro também é muito semelhante, né? Então, assim, o próprio tráfico também, né, nessas áreas em que eles acabaram ocupando, eles, além da questão do comércio ilegal de entorpecentes, passaram a entender todas aquelas arrecadações que eram provenientes da milícia, gás, transporte alternativo, gatonete. E hoje, tanto faz se construção de casas e condomínios. Exatamente. Coisa que o choque de ordem atacava. É por isso que eu falo que é importante o fomento dessa política, né? Dessa política da ordem pública. É uma política corajosa, porque ataca a narcomilícia, mas é importante, é fundamental você atacar a propriedade ocupada, aquelas construções irregulares, que ocorre muito em Jacarepaguá, no Recreio, né? Você tem que atacar toda essa questão da ilegalidade, principalmente nas comunidades, né? O que foi anteriormente tentado também com as UPPs, que é uma política de Estado, que acabou não indo à frente por uma série de razões, mas principalmente pela falta de fomento no social, que não adianta também você também investir segurança, e não, em contrapartida, não investir no social, que eu falei no início de prevenção primária. Você tem que aplicar esporte, lazer, emprego, saúde, educação, habitação.
Isso em concomitância com a segurança pública. Tem que ser, os dois têm que caminhar juntos, né? E no âmbito municipal, a segurança pública passa pela ordem pública. Então, você me corrige isso. se eu estiver errada. Mas já vi em alguns lugares, né, em algumas pesquisas, que a milícia ela começou a crescer muito porque demorou para ela ser identificada pelo Estado como uma ameaça. Na verdade, havia uma tolerância, né? Sendo sincero, até das forças de segurança, do Estado, das polícias, havia uma tolerância com aquilo, porque se imaginava que ali, primeiro que eles não eram, entre aspas, não eram nocivos para as localidades, porque eles meio que tomavam aquelas condições de xerifes dali, né? De impor aquela ordem, afastava a criminalidade, dava o serviço. Então o Estado meio que, vamos atacar aqui o crime organizado, que era o tráfico de drogas, e eles ali não estão perturbando, deixa eles para lá. Era mais ou menos isso. Só que esse deixa eles para lá, onde tem ausência do Estado, né? Você acaba tendo um poder paralelo, seja ele tráfico ou milícia. Então o Estado não estava acompanhando, não estava dentro disso, eles foram crescendo e tomando vulto, tomando forma, né? E foram aumentando essa capilaridade, aumentando essa força, em concomitância, aumentando a violência. Então, como eu falei, aquele teor romântico, né, glamorizado do início da milícia já mudou há muito tempo. Hoje já não é mais isso, mas já faz há muito tempo. Então, o que não incomodava, hoje incomoda muito. Só que o Estado perdeu muito terreno, muito tempo nisso, né? E agora, para você reconquistar o território, é muito mais difícil do que se você não tivesse saído de lá. Nunca, né? E agora são 2 inimigos do Estado, né? Que antes era, entre aspas, Sim. Que era o tráfico, o crime organizado. Agora o crime organizado tem várias capilaridades diferentes. E a milícia, né, como eu falei, como havia essa, digamos, essa tolerância, né? Havia também essa questão de ex-militares, né? Do policial que é demitido, do daquele militar que é egresso das Forças Armadas, que ia para a milícia. Então ia com essa experiência também militar, policial. Uma capacidade militar diferenciada. E tinha capilaridade entre as forças de segurança, né? E uma certa promiscuidade em algum grau também, né? E isso, ao longo do tempo, também foi sendo atacado. Por isso eu digo que as nossas corregedorias, né, em que pese que são cobradas, né? Há uma cobrança social muito grande na questão da depuração das forças policiais, mas estatisticamente são as corregedorias que mais depuram de fato. Né? Nossa, realmente, no social parece que não. Você é não muito tem, atacado. na verdade, a corregedoria policial. É muito atacado, mas se você ver na prática, né, a quantidade de processos administrativos, de exclusões e de demissões nas forças de segurança é muito maior do que qualquer outra instituição. Faça esse desafio. Pode vir o Poder Judiciário, o Ministério Público, a política, o Congresso Nacional, qualquer instituição que você queira falar, não vai ter os números que tem de depuração, de cortar na carne que tem as polícias. Óbvio que tem problema. Tem problema, óbvio. O policial ele não vem de Marte, ele vem da sociedade. A sociedade é cheia de problema. Claro, claro. A sociedade é cheia de problema. Ele já chega formado, ele não se forma dentro da polícia. Então, se ele já tinha uma vocação para ser corrupto, ele só vai aflorar isso tendo poder na mão. E até ser identificado pela como em qualquer trabalho que tivesse poder, ele faria. Em qualquer um, eu onde ele estivesse. Dizer. Mas quanto maior capacidade de troca, maior vai ser esse fomento, né? Uma coisa é o policial ter a força na mão, outra é um pedreiro, com todo respeito à classe, mas qual é a contrapartida que ele tem para exigir algo, né, de alguém na rua? Claro. Você entende a conotação? O armamento, o treinamento. Sim, e a questão da coerção legal, né? Isso. O policial, ele lida com a coerção da liberdade. Então, é algo muito caro a pessoa que pode ficar em jogo. Então, o mal policial se usa disso. E em contrapartida, é legítimo isso a ele, né? Então, essa coerção é legítima, é diferente do pedreiro, né? Como você disse aí, né? Sim, é o que eu falo. Fica muito difícil. O uso da, digamos, agora indo para a doutrina jurídica, né? O uso da força, o monopólio do uso da força é do Estado. O Estado se utiliza da força de forma legal. Não é ilegal utilizar a força desde que esteja dentro daqueles... da legalidade. Né? Então, existem as condições em que o Estado ele deve exercer a força para poder exigir o cumprimento da lei.
só não pode passar, né? Há um limite aí, uma linha. Que a gente chama dos direitos humanos. Exatamente, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, Isso. né? Que estão previstos na Constituição, no artigo 5º. Então, as forças policiais também se limitam, tem a lei como limite. Agora, elas se utilizam da força e até da força letal, se for o caso. É permitido aos policiais se utilizarem da força, que pode ser até a força letal, dentro do que a lei permite, no caso de legítima defesa de si ou de terceiros, né? Então, se existe um confronto em que há uma injusta agressão, ele pode se defender a si ou ao terceiro até a força letal. Então, perceba que esse poder que a polícia tem é um poder dado pelo Estado em nome da população, mas que o policial deve exercer no estrito cumprimento do dever legal, né? Quando ele passa essa linha, né, e é o que a gente viu aí na discussão da milícia, ao longo do tempo a gente viu os desvios que foram fomentando a milícia e que, de certa forma, em décadas, o Estado foi se omitindo também e foi abrindo mão desse território. A gente desagou na condição que a gente tem hoje, que é a necessidade de você retomar o território, que é uma condição muito mais difícil, né? Hoje você tem territórios muito vastos que estão dominados pela narcomilícia, né? E a polícia, obviamente, tem limitações nas suas... Diga-se de passagem, é a Zona Oeste, né? É bem vasto. Sim. E a milícia opera de uma forma potente ali. Sim, a gente vê hoje, principalmente, o que mais preocupa, né, a região de Campo Grande, Santa Cruz, né, Jacarepaguá, e já chegando no Recreio, né? Então, Sim. a gente realmente tem essas questões que preocupam, né? Mas que demandam, como eu falei, a integração das forças de segurança e também das forças de justiça criminal. Eu acho que tem que haver uma grande interação, né, da Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, mas também com o Poder Judiciário, também com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a OAB, né? São instituições que são importantes e que tem que entender, né, que sem uma coalizão, sem uma união de força, a gente não vai conseguir enfrentar um inimigo tão poderoso. O inimigo que o Estado criou, né? Exatamente, que ao longo do tempo ele foi alimentado pelo próprio Estado. Verdade seja dita, a gente tem que fazer também a nossa meia-culpa. Né? De certa forma, sim, o Estado alimentou e outras condições também, que obviamente que as condições sociais que também não... As demandas, né? Quando a gente fala alimenta, né? Foi a falta do Estado gera... A falta do Estado em todos esses sentidos, não somente na segurança. Como eu falei, tudo. Saúde, educação. Falta tudo. É por isso que o miliciano lá, o miliciano de outrora era aquele que forneceu o alimento, que forneceu o medicamento, o gás, né, que tratava da sua comunidade, que era reconhecido como um padrinho ali daquela comunidade. Dizia-se, né, que o CV tinha também esse caráter assistencialista. Romântico também, romantizado de lá de trás. Mas também, tem origens nisso aí também. Interessante, Márcio, vou mudar um pouquinho o rumo aqui. Você já trabalhou no executivo, né? Sim. E agora você está vindo para o legislativo. Sim. Como que essa experiência te auxilia nisso? Você se sente preparado hoje para vir para o legislativo com propostas, porque você aprendeu algo no executivo? Conta pra gente. Sim, a função do executivo é executar as políticas públicas, né? É uma função até mais difícil, digamos assim, porque é quem tem essa responsabilidade de tratar direto com a população. Então, eu realmente tive experiências no executivo, tanto municipal, na Prefeitura do Rio de Janeiro, quanto no governo do Estado, né? Exerci algumas funções, né, no governo do Estado, falei de corregedoria, já fui corregedor-geral na Secretaria de Educação, né, do Estado do Rio de Janeiro, já tive participação, já fui presidente do Conselho da região metropolitana, do Rio Metrópole, e, nos últimos anos, assessor especial do governador Cláudio Castro. Então, nesse trabalho, né, a gente acabou estando mais próximo à implementação dessas políticas públicas em loco, né, e percebeu o que funciona e o que não funciona. E isso, obviamente, que você carrega essa experiência para o legislativo, né, na propositura de leis. E, principalmente, eu acho que o que mais agrega essa experiência é na própria fiscalização do executivo, que é uma das funções do legislador, né? Talvez as pessoas não conhecem muito. Pois é, isso até eu acho que fica até uma proposta para a juventude do Podemos, né? De desenvolver essas pautas de
conscientizar a população de qual é a função de cada legislador, de cada político, né? O que faz o vereador, o que faz o prefeito, o deputado estadual, federal, senador, presidente, enfim, cada qual com a sua atribuição. Como a gente está discutindo agora eleição municipal, né? Vamos focar do prefeito e no vereador. Então, a função do vereador, principalmente, é criar as leis no âmbito municipal. Então vai ser aquele grande conselho, como se fosse o município um condomínio, né? Onde a gente vive. Então vai ser aquele grande conselho que vai discutir o dia a dia dos problemas da cidade. E vai propor, através de leis municipais, né, melhorias e implementação de políticas públicas na área de segurança, de ordem pública, de educação, de saúde, habitação, iluminação e etc. O prefeito ele tem a obrigação de implementar, de executar. Então, o vereador, né, como é que ele pode contribuir com essa experiência executiva? Ele vai levar toda essa bagagem, né, no meu caso, levaria toda essa bagagem, né, de implementação dessas políticas. Você sabe as dificuldades para implementar, né? Exatamente. Essa que é a grande dificuldade, o grande lance, porque as pessoas às vezes têm ideias maravilhosas, mas não sabem a dificuldade, os caminhos, os meandros, como é difícil. Até no trato político, de você conseguir pautar e aprovar essas leis, também negociar com o prefeito. Negociação. Tudo isso é um aprendizado. Né? No e você carrega essa bagagem. No trato, nós tratamos com os deputados estaduais em específico, mas é a mesma coisa. Sim. O prefeito com os vereadores. Né? E como eu falei, eu acho que a grande contribuição, a maior contribuição do vereador, né, com o município é na fiscalização do Poder Executivo, porque ele vai, de fato, fiscalizar tanto a questão orçamentária quanto a questão da gestão municipal, onde é aplicado as contribuições dos cidadãos, os recursos que são alocados nessas políticas, né, nos hospitais, nas UPAs, nas escolas. Né? Eu acho que o vereador ele deve ir a campo, visitar os hospitais, visitar as escolas, visitar a guarda municipal lá nas suas inspetorias, para entender as dificuldades ali, até dos servidores. Né? Eu também tenho essa veia também de defesa, esqueci de falar, é muita coisa. Eu fui presidente do Sindicato dos Policiais Civis também do Rio de Janeiro. Então também tenho essa veia de defesa de servidor. Eu acho que também para que você possa ter, né, um serviço público bem prestado, o servidor também tem que ser valorizado, tem que ver tem que ouvi-lo, né? Qual é a dificuldade que ele está passando, porque às vezes fica muito, né, o meio político fica muito distante do serviço público efetivo. Fazer o trabalho de base, né? Isso é uma coisa que eu percebi no governo, né? Às vezes os políticos, né, que na verdade são passageiros temporários, estão ali contribuindo, são eleitos, mas estão de passagem. Os servidores públicos não, eles são concursados, eles são patrimônio do governo estadual, do governo municipal. Eu acho que falta um pouco de ouvi-los mais, ouvir a ponta. Sim. Você chegar lá no hospital e conversar com o maqueiro, conversar com o enfermeiro, com o auxiliar de laboratório, de enfermagem, o que está faltando, o que precisa para melhorar. É cansativo para eles também esse atendimento. Pois é, não é fácil. Mas imagine, quem é que conhece melhor aquele trabalho? É o vereador, é o prefeito, ou é ele que está lá no plantão 24 horas atendendo lá na emergência do Souza Aguiar, quem chega atropelado, baleado. Até porque só tem implementação de fato se tiver sanar essas demandas, né? Sim, então eu acho que o vereador, de fato, tem que arregaçar as mangas e ir para a ponta, ir para frente. Né? Tem que trabalhar, vai no hospital, vai na escola, vai ouvir o guarda municipal, vai lá ouvir o fiscal. O que está faltando aí para melhorar a arrecadação no município? Falta estrutura física, falta recurso humano, o que está faltando? Para que a gente possa, a partir dessas informações, compilá-las e propor as leis que são necessárias, ou conversar com o prefeito para que ele possa executar, porque às vezes nem precisa de lei. Ainda tem essa, né? Às vezes a gente fala como se tudo se resolvesse com as leis. O prefeito tem uma bagagem ali que ele pode resolver através de decreto, resolução, através de um comando, de uma ordem. Sim. Não precisa de lei. Precisa de iniciativa. Muito e aí legal. O vereador tem que ficar ali espetando o prefeito.
prefeito ali no cangote dele o tempo todo. Fiscalizado, Pode ser até amigo, mas amigo... Pô, mas que cobra. Que cobra, exatamente. Márcio, muito bom escutar que você tem toda essa experiência. Foi um papo muito incrível. Eu queria te fazer uma última pergunta. Claro. Qual o seu sonho para a cidade do Rio de Janeiro? Olha, o meu sonho para a cidade do Rio de Janeiro é que o legado que a gente deixe para o futuro, para os meus filhos, seja de uma cidade melhor do que ela é hoje, do que ela foi no passado. Eu acho que a gente tem possibilidade de melhorar. Eu sou sempre um otimista, né? Embora a gente tenha inúmeros problemas, né? Todos esses problemas eles podem ser atacados. O que não dá para a gente sentar e ficar esperando uma solução divina, porque ela não virá. A gente conta até com Deus para nos ajudar, mas Deus a proatividade também, é nossa, exatamente. Né? Deus só ajuda quem trabalha, não é isso? Ele vai ajudar quando a gente for implementar e for trabalhar. Verdade. Então, meu sonho é esse, que a gente possa trabalhar, né, desenvolver políticas públicas que, de fato, tragam melhor qualidade de vida para os cariocas, né, para os nossos visitantes, para os nossos investidores, que a gente possa ter uma condição melhor para que venha maior investimento, maiores empresas, maiores indústrias, maior turismo, e que no futuro a gente tenha, né? E aí eu digo até para os meus filhos, para os meus netos, para os seus filhos, né? Um dia vocês vão ser mães ou não, mas podem ser. Projeções, né? Boas futuras. Pois é, todos nós temos familiares, né? Sim. Que para o futuro, né? A geração que a gente vai deixar, o legado que a gente vai deixar para os nossos herdeiros, sejam filhos, netos, sobrinhos, ou quem vier pela frente, mas que eles tenham, né, uma condição de vida melhor do que a nossa, uma qualidade de vida melhor, que eles tenham uma sensação de segurança maior que a gente tem, que eles tenham uma educação de maior qualidade, que eles não precisem de plano de saúde. Olha que coisa que a gente vê no exterior. Né? O nosso sistema único de saúde é muito bom, mas ele carece de investimento. Ele é universal, coisa que no mundo todo são poucos os lugares que têm um atendimento universal como tem no Brasil. Excelente, porém muito deficitário. Então, imagina um mundo que você tenha a possibilidade de ter, um Rio de Janeiro, que você possa ter um atendimento de saúde, que você não demande de um plano de saúde, a não ser que você queira um atendimento de maior conforto, de maior luxo, mas o básico é necessário. Sim. Né? Então, esse é o Rio de Janeiro que eu quero para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos herdeiros, para quem vier, que a gente deixe um legado melhor do que a gente recebeu. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com muito trabalho. Que bom. Márcio, vou pedir para você deixar o seu @ no Instagram para o pessoal te seguir. Então, @ onde é que é a câmera? A sua é aquela ali. Aqui? Então, o meu @ é @Márcio Garcia Paul, de policial, né? @Márcio Garcia Paul, lá no Instagram. Juventude, pedir para vocês seguirem o jpodemos.rio também, o podemos.rio também, GomesIsabela.rio e... Sou Sara. Sou Sara. Que é o meu Instagram. Estamos aqui finalizando mais uma edição do nosso podcast. Quero agradecer ao Márcio Garcia, pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro. Foi um prazer ter você aqui, tá, Márcio? Foi maravilhoso. Eu espero que a gente possa trocar outros papos pela frente, porque a segurança pública é um assunto muito importante. Aqui no Rio é primordial. Fica mais um episódio para vocês. Até mais, Juventude Podemista.